Muito obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui e poder discutir com vocês e apresentar a minha vida e minha trajetória do Brasil até aqui. E eu acho que isso vai ajudar bastante os brasileiros e o pessoal que está aí querendo estudar e vir tentar a vida lá fora, ver como é que é. O meu histórico, eu sou de Santos, nasci e fui criada a minha vida inteira em Santos, que é uma cidade tecnicamente pequena comparada com São Paulo, né? Mas nunca fui morar em São Paulo e a minha vida inteira eu cresci, estudei um pouco de inglês quando eu era mais novinha e comecei a trabalhar logo cedo. Eu tinha uns 18 anos quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, fazendo serviços gerais administrativos e fui gradualmente crescendo assim como estava estudando a faculdade de contabilidade. E isso foi bastante tempo atrás já. E começou assim, eu trabalhei em uma empresa de importação e exportação, e eu comecei a ver a necessidade que eu tinha depois da faculdade de falar inglês, porque nessa empresa eu comecei a ter necessidade de me comunicar mais por e-mails e tudo mais, e não estava fluindo muito. Então eu vi que eu tinha que morar fora para ficar um ano fora, aprender um pouco mais e poder voltar para o mercado brasileiro mais qualificada. Mas o que aconteceu é que quando eu fui morar fora na Irlanda, eu acabei ficando por 5 anos. E não planejo voltar. Hoje eu estou na Holanda há 2. Depois de 5 anos eu vim para a Holanda. E estou há 2 anos agora e eu amo a Europa. É muita diferença cultural, mas eu acho que é gratificante, mas também tem a parte da família que tem que deixar lá no Brasil, mas a gente vai tentar visitar sempre. E o motivo mesmo de ter saído do Brasil foi isso, foi ter tentado aprender o inglês e voltar. Mas quando eu me deparei que as empresas aqui, o profissional aqui tem tantas possibilidades e tantas coisas para aprender e você tem inúmeras chances de crescer aonde quer que você decida, né? Então você tem muitas áreas na contabilidade que você pode estar se integrando. Então, eu já trabalhei em parte de bancos, em parte de pagamentos, trabalhei em controladoria, trabalhei com atividades gerais de contabilidade do começo ao fim e na preparação de todos os relatórios financeiros. Hoje eu trabalho numa empresa de varejo muito grande, multinacional de varejo, e é muita diferença. Assim, quando você se depara com, por exemplo, o seu chefe aqui, eles são muito mais diretos, eles são muito mais, como eu posso dizer, as pessoas tendem a achar que aqui o europeu é muito frio, mas na minha opinião eles geralmente quando eles explicam o que eles querem, eles realmente querem dizer aquilo. Não às vezes no Brasil, quando eu tinha essa sensação que você ficava meio pisando em ovos com o seu chefe e tudo mais, aqui eu acho que é um relacionamento muito aberto. E eu nunca, em nenhuma das empresas que eu trabalhei, me senti que trabalhava demais. Aqui a vida começa às 9 e termina às 5, mas realmente termina às 5. Eu não faço hora extras demais. Assim, aqui as pessoas respeitam isso também, respeitam a qualidade do trabalho, mas também o seu horário de trabalho como pessoa, né? Então você tem a sua família fora do trabalho, e aqui o seu chefe também tem isso, não é só as pessoas que trabalham com, né, uma vaga de repente de analista, não, todo mundo segue essa cultura, então a cultura para eles é muito importante aqui na Europa. E essa é uma das diferenças principais que eu notei nesses 7 anos, quase 8 já, trabalhando fora. O que, lógico que assim, se você sabe os conceitos contábeis, você consegue aplicar os conceitos contábeis, o framework que a gente chama, né? Você consegue sabendo o que é um débito, um crédito, você tendo a analogia do processamento de conceitos, você consegue aplicar isso fora, sem problema algum. Eu nunca tive muitos problemas. Mas, quando chega na parte que você quer trabalhar mais focado em preparação de relatórios financeiros, como um balanço patrimonial ou uma demonstração de resultado, você vai ter que entender um pouco do que a gente chama de IFRS, né? Que aqui também nós temos o framework, então, que são os ISCs, que também tem o US GAAP, e a gente também tem aqui o da Europa, que no caso o SCA cobre. Então, você sabendo o framework, que são baseados em conceitos, não só nos Estados Unidos, eles são baseados em regras, né? Eles têm as regras muito bem estipuladas. Aqui é mais conceitual, mas você precisa entender cada uma das normas para poder aplicar na contabilidade. Então, se você tem um background, que a gente fala no Brasil, que já trabalhou com isso, você tem muitas chances, muitas mesmo, de conseguir o trabalho.
Eu acho que a maior dificuldade é o primeiro emprego aqui. Então, o que eu sugiro, assim, a minha dica quando você quer conseguir um emprego na Europa é focar primeiro no inglês, para você ter um pouco mais de confiança na hora de falar e vir um pouco mais preparado, e ser você mesmo, e também investigar o que a empresa faz. Porque, por exemplo, cada entrevista é totalmente diferente de outra. Se você vai fazer uma entrevista para um banco, você tem que ser muito mais sério, tem que ser muito mais profissional, digamos assim, até na sua aparência e tudo mais. Mas se você vai trabalhar numa startup, eles estão buscando uma pessoa mais dinâmica, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma pessoa mais extrovertida. Então, você pode fazer umas piadas, ou assim, tentar, não piada, né, mas tentar ser mais sorridente, mais informal, exato, um bate-papo mesmo para empresas. E elas até acham isso legal, porque vê que a pessoa não ela é aberta a novas ideias. Então, eu acho que o primeiro passo é você procurar, primeiro entender quem você é como profissional, se você é uma pessoa mais séria, mais fechada, você quer trabalhar nesse ramo, você dá uma estudadinha antes da entrevista, como é que você deve se comportar, como é que as fases do processo seletivo também é importante. Por exemplo, geralmente aqui na Europa são mais de uma entrevista, então, empresas grandes, eles fazem 3, 4 entrevistas. E as primeiras 2 entrevistas, geralmente, são só baseadas no seu jeito de ser e a sua cultura. Não necessariamente eles vão perguntar nada do seu conhecimento técnico de contabilidade. O seu conhecimento técnico vai vir só depois, na última entrevista. Então, é bem legal você poder entender esse seu propósito de vida, o que você quer fazer, se essa empresa bate com o seu propósito, para você poder ser você mesmo na entrevista, sem ter que tentar demonstrar um conhecimento que talvez você não seja bom nisso, porque aí a empresa também, aqui eles prezam muito isso, você também está entrevistando a empresa que você quer trabalhar, não é só a empresa que te entrevista. Então, acho que essas são as minhas dicas principais, e você talvez não ficar tão nervoso, que é muito difícil, né? Mas eu acho que quando você pega mais confiança, e depois do primeiro emprego vai ficando cada vez mais fácil. As empresas, no geral, investem mais em treinamento, certo? Sim, então, sim, a também. parte técnica não é tão difícil para conseguir depois, porque elas vão investir no seu treinamento. Provavelmente aconteceu com você na Irlanda, imagina. Exato. Para a empresa é muito mais interessante, talvez, saber como você é como pessoa, porque isso a gente não consegue mudar, né? E te dar o conhecimento técnico depois, porque isso a gente consegue te fazer aprender, né? E até quando eu busco também, eu já participei no processo seletivo de contratar candidatos, e a gente é muito mais focado nas qualidades, soft skills, né? Que a gente chama nas qualidades da pessoa, para a gente poder contratar a pessoa certa que vai ser perfeita para a vaga. Do ponto de vista de vistos, como foi para você? Sim. Então isso eu conheço várias pessoas que têm qualidades diferentes nesse sentido. Para mim, eu sou filha de português, então eu acho que se as pessoas tiverem possibilidade de aplicar com outro visto, tendo uma segunda nacionalidade, isso ajuda muito. Isso, no meu caso, ajudou. Mas eu também conheço muitas pessoas que trabalham em empresas gigantes, como Google, ou empresas, as Big Four, né, que a gente chama. E eles, aqui na Holanda, principalmente, após um certo nível de salário, que geralmente as pessoas que trabalham na parte contábil, os salários aqui são geralmente muito bons, porque tem uma procura muito grande, eles te dão o sponsorship, que eles vão realmente aplicar por você, e você vai ter o visto totalmente de trabalho, e é um processo relativamente simples, desde que você passe na entrevista. E às vezes você consegue aplicar da entrevista até aí do Brasil. Você só precisa ser qualificado, precisa ter um pouco de experiência antes, porque eles não vão contratar uma pessoa que acabou de sair da faculdade, talvez. Eles vão querer uma pessoa que já está trabalhando um pouquinho. Então, é bem legal isso do visto. Eu comecei a trabalhar, eu tinha o CRC no Brasil, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego na Irlanda foi como analista de reconciliação. Então, eu não era contadora ainda, eu trabalhava mais fazendo Excel, reconciliação todo dia. E eu não tinha o SSTA também. Ainda não terminei, eu estou no processo. Mas só depois de eu começar a estudar o SSA, os empregos aqui já melhoraram muito, porque mesmo você já tendo começado, mas ainda não terminado, eles já realmente veem que você está focado e empenhado em aprender aquilo. Então, abrem muitas portas. Só o fato de você estar estudando abre muitas portas.
de verdade.